Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva, há 42 anos a seu lado. Casa Fátima, o endereço certo para a sua elegância. Mr. Richard, refeições gostosas e balanceadas todos os dias, para você e sua família. Merlin Brindes, padronização de frotas e fabricação de fachadas. São Domingos do Cerradinho, um povoado, e essa foto é de 1905. Anos depois passou a se chamar Vila Adolfo e em 1918 Catanduva. E agora a cidade está comemorando exatos 96 anos de emancipação político-administrativa. E onde é que a gente busca um pouco dessa história? No museu, claro. Nós estamos exatamente no Museu Padre Albino. Padre Albino que foi a alma de Catanduva e do desenvolvimento de Catanduva. Ao meu lado o professor Sérgio Bolinelli, a quem eu tive a alegria de ter como professor de História também, que dirige agora o Museu Padre Albino. A gente tem que vir aqui, não é, professor, para falar um pouquinho de Catanduva e de Padre Albino nessa data. Com certeza, principalmente sobre o Padre Albino, acho que o lugar certo, por enquanto, é aqui. Nessa sala tem muita coisa do acervo sobre Catanduva. Por exemplo, ali atrás são os 3 homens que doaram terras para formar o que é hoje Catanduva, não é isso, professor Sérgio? São chefes das primeiras famílias que aqui chegaram e que são considerados os primeiros povoadores aqui de Catanduva. Que são o Antônio Maximiano Rodrigues, que dá nome, inclusive, a uma escola, o Joaquim Alves Figueiredo, que dá nome a outra escola, e o Domingos Borges da Costa, o Minguta, não tem nome de escola. Mas tem nome de uma praça que pouca gente sabe, que é a Praça do Colejão, é Domingos Borges da Costa. Não é Praça do Colejão, Domingos Borges da Costa. Essa pra gente é novidade também. E aqui nessa sala tem muita coisa que é daquele tempo de Catanduva, como objetos, a bruxinha que acabou virando símbolo. Professor, onde é que foi que essa história da bruxinha virou ícone de Catanduva? Bom, isso aí vem de mais ou menos da época 1940, quando o jornalista Nair de Freitas, possivelmente, nas palestras que se realizavam naquela época, eram comuns, e exaltando assim Catanduva, né, dizendo das coisas boas que aqui possuíam, que era uma cidade assim que enfeitiçava principalmente os visitantes, pelas coisas boas que a cidade possuía e, não podemos esquecer também, pela beleza das jovens, das garotas da cidade. Bom, e essa história de que Padre Albino é a alma de Catanduva, a gente tem que dizer que sim, porque quase tudo que existe nessa cidade foi iniciado, foi construído, foi finalizado, boa parte, como, por exemplo, o hospital, por Padre Albino. Vamos conhecer um pouquinho disso? Essa sala é a pinacoteca do Museu Padre Albino e aqui tudo retrata uma parte da história do Padre Albino, Monsenhor Albino. Começamos aqui pelo quadro número 1, professor. O quadro número 1 está lembrando exatamente o Padre Albino quando ele se ordena padre em Portugal no ano de 1905. E ele chegou aqui em Catanduva em que ano? Antes de chegar a Catanduva, teve que fugir de Portugal e acabou chegando no Brasil em 1912, e antes de Catanduva passou por Jabuticabal e também Jaú, Barra Bonita, e só no dia 28 de abril de 1918 é que ele chega aqui em Catanduva. Então ele chega junto com o nascimento do município. Apenas 14 dias, fazia só 14 dias que Catanduva se chamava Catanduva. E aí, a partir daí, ele já começou a trabalhar nas obras da cidade. Com certeza. Quando ele chega, encontra uma capela bem pequenininha. Que é aquele quadro número 2. Quadro número 2. E a primeira atividade dele foi conseguir já a ajuda de todo mundo e a construção da igreja matriz, que foi sendo construída entre 1919 e 1925. E assim que ficou pronta, foram colocados lá 19 telas do pintor Benedito Calixto. Que é uma das joias muito lindas que a gente tem. Em que momento o Padre Albino achou que precisava construir o hospital? Foi uma sequência, assim que, veja bem, essa época, Catanduva era pequenininha, a maior parte da população área rural, gente pobre, e se alguém na época precisasse de um atendimento um pouco melhor, o lugar mais próximo nem era Rio Preto, era Jabuticabal. E como chegar? Então, junto com a igreja, ganhou um terreno e já iniciou a construção do hospital, que começa a atender a partir de outubro de 1926. Praticamente as duas construções juntas. E aí a ordem do Padre Albino dentro do hospital. Qualquer pessoa que chegasse
tinha que ser imediatamente já atendido, se precisasse já de começar um tratamento, começar. E depois é que iria ver onde é que ele seria colocado. Se num quarto particular ou se nos chamados salões, o masculino e o feminino, que era... O SUS que a gente conhece hoje, mais ou menos. Se a gente der um giro aqui por essa sala, tem muita coisa que o Padre Albino realizou. O que, na sua opinião, professor, fazia com que as pessoas todas se unissem a ele, que o atendessem? Bom, costumamos sempre dizer que o Padre Albino fez muitas coisas aqui em Catanduva. Assim, rapidamente, uma enumeração, né? A igreja, o hospital, o asilo, a creche, o coleginho, o colejão, vinda dos padres doutrinários, Vila São Vicente, Ortega Josué, até chegar na Faculdade de Medicina, praticamente a última das suas grandes realizações. Acreditamos tudo a figura do Padre Albino, que ele fez tudo isso. Na verdade, o Padre Albino conseguiu que a população, ele conseguiu de certa maneira mobilizar a população catanduvense para que o ajudasse em todas essas atividades, né? Imagine só, para construir tanta coisa, quanto dinheiro foi preciso? Eu imagino que muito, né? Muito. E quem o ajudou? A população inteira. Quem tivesse mais ajudava com mais, quem tivesse menos, era com trabalho ou com menos. E a outra questão, quase todos esses outros lugares também tinha gente que tinha que comer todo dia. Isso. E onde arrumar comida? Então para arrumar comida daquele jeito que todo mundo já conhece. Visitou praticamente todas as chácaras, sítios, fazendas aqui do nosso município e até dos municípios vizinhos, pedindo. E o que cada um... Então, daqueles pobres, dos colonos podiam dar, ajudava. Cada um com o que podia. Com o que podia, qualquer coisa que fosse. A gente tem no acervo aqui do museu os objetos pessoais do Padre Albino, a cama onde ele dormiu, a cama onde ele morreu, o quartinho exatamente do jeito que era quando ele era vivo e onde ele morreu. Neste armário, as vestimentas são vestes simples, não é isso, professor? Bem simples. Uma característica do Padre Albino é exatamente o uso da batina preta. Isso, debaixo daquela batina, uma roupa sempre muito simples. Só os paramentos da missa que eram mais bonitos. Aí porque já eram especiais, já eram paramentos, então cada paramento para a sua época, de uma cor, de um tipo diferente, porque eram necessários. Nessa outra sala grande aqui do museu, há vários objetos. Essas peças estavam na matriz? Bem, essa sala aqui tem o nome de capela, exatamente, porque aqui nós conseguimos aglomerar, reunir peças espalhadas por vários lugares. Padre Albino agora poderá ser canonizado. Existe um processo no Vaticano e a gente tem acompanhado algumas notícias com relação a isso, de que está correndo esse processo, os restos mortais de Padre Albino agora já estão na matriz, não é isso? Exatamente, na matriz. Esta sala tem aqui essas imagens que foram feitas por ocasião do traslado dos restos mortais de Padre Albino do cemitério para a Igreja Matriz, em dezembro de 2011. E aqui, professor, tem mais informações que podem contribuir com este processo? Possivelmente sim, porque o Padre Albino faleceu em 1973 e praticamente 40 anos sepultado no cemitério Nossa Senhora do Carmo. Durante todo esse período, por sobre o túmulo do Padre Albino, começaram a aparecer plaquinhas de agradecimento. Aqui no museu nós temos algumas aqui em exposição, mas mais de 100 plaquinhas foram colocadas. Cada uma agradecendo por graças. A grande interrogação é: quais teriam sido essas graças? Difícil até de saber, mesmo porque não tem nome das pessoas, iniciais de nomes, datas em que elas foram colocadas, mas todas elas foram graças. Então, dentro das etapas sequentes agora, porque nós já estamos terminando praticamente a segunda. A primeira, no histórico do Padre Albino, ele já é considerado um servo de Deus. Bom, se você gostou um pouco dessa história e quer conhecer um pouco mais, pode vir visitar o Museu Padre Albino, que fica na Rua Belém, no centro de Catanduva, e atende de segunda a sexta-feira, não é, professor? Isso, de segunda a sexta-feira, das 7 a meio-dia, depois da 1 até às 5 horas da tarde. E aos sábados, das 7 às 11. E estaremos aqui à disposição
para explicar essas histórias todas inteirinhas. Muito obrigada, professor. Foi um prazer revê-lo. A satisfação é minha e obrigado. A minha ex-aluna, João. Programa Simples Assim. Apoio. Unimed Catanduva, há 42 anos a seu lado. Casa Fátima, o endereço certo para a sua elegância. Mr. Richard, pães artesanais, doces e salgados, integrais e até com 12 grãos, gostosos como os da vovó. Merlin Brindes, brindes personalizados com qualidade e eficiência.